Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, dia 24 de outubro, aqui estamos reunidos para mais umas reflexões e trazermos as palavras das leis divinas até ao nosso coração, até aos nossos lares. E estão todos convidados, encarnados e desencarnados, para mais um momento de reencontro, mais um momento de reflexão em conjunto. Eu ia sugerir que fossem fazendo comentários quando vissem estes nossos evangelhos, para nós sabermos se estamos a ir ao encontro das expectativas de todos aqueles que não estão presencialmente connosco. Fica o desafio, está bem? Então vai, e agora vou convidar a todos que elevem o seu pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus. Quem assim o entender pode fechar os olhos, para melhor se abstrair das distrações que possa ter à sua volta e também para melhor elevarmos, ou mais facilmente elevarmos a nossa mente até ao nosso querido e amado Mestre Jesus. E assim, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais umas reflexões sobre os Teus maravilhosos ensinamentos, sobre as leis divinas, sobre a forma como temos que nos ir instruindo e trabalhando para melhor as compreender, para melhor as recebermos em nós e para melhor agirmos de acordo com elas. E assim convidamos a todos, encarnados e desencarnados, para se juntarem a este nosso Evangelho no Lar e que as luzes que estas palavras maravilhosas emitem possam envolver a todos com serenidade, com harmonia e com muito amor. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Assim, vamos então começar, como sempre, pelo Evangelho, segundo o Espiritismo. E hoje saiu o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E no capítulo 10º saiu-nos o ponto 9, o argueiro e a trave no olho. E diz-nos assim Mateus, no seu capítulo 7º, versículo 3 a 5. Porque vedes uma palha no olho de vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizias a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirei primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Ponto 10. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, é simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao mesmo tempo, suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de
destacar-lhe o mal que o faria sobressair. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Isto é uma lição que nos leva a pensar profundamente, não é? E não podemos esquecer que a crítica é sempre um indicador de orgulho. É aqui a questão de ver a trave no olho do outro, a palha no olho do outro e não a trave que temos em nosso próprio olho, ou seja, nós somos rápidos a julgar, somos rápidos a criticar, somos rápidos a fazer, como nos diz aqui o Evangelho, fazer saltar o mal que o outro tem, ou seja, o lado sombra que o outro tem, e para nós ficarmos melhor, para sobressairmos, uma questão de orgulho, e não fazer sobressair o bem que o outro também tem. Porque todos nós temos um lado luz e um lado sombra, um lado bom e um lado menos bom. E esta lição vai-nos exatamente fazer-nos refletir sobre a necessidade que nós temos de ser cada vez mais misericordiosos. E para sermos misericordiosos, nós temos que começar por ser para nós mesmos, para depois podermos ser para com os outros. Mesmo aqueles que nos ofendem, que estão com o seu lado sombra, se calhar, porque estão a sofrer, porque estão desorientados, porque têm algum problema eles, enfim, podem ser várias questões, mas porque é que nós ainda temos que fazer sobressair isso mais, criticando, ou porque é que nós não podemos ter uma atitude de alguma misericórdia e não e deixar o outro simplesmente chegar a uma calma com o nosso silêncio ou com a nossa postura de não reivindicar uma situação, porque nós provavelmente também com o nosso lado sombra temos muita coisa ainda a trabalhar, não é? E posto isto, eu passava já ao nosso querido irmão Telmo, que vai fazer-nos aqui a leitura complementar do livro Fonte Viva. Telmo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado. E Boa muito noite a obrigada todos, também. presentes e ausentes. Eu é que lhe agradeço a oportunidade que me dão. Vamos então fazer uma reflexão sobre a leitura do livro, da lição 51 do livro Fonte Viva, editado pelo benfeitor espiritual Emmanuel e psicografado pelo nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a um sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros que se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro, eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigurando-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo desterrado, deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transporta do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda há pouquinho vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas. Ferinas quer dizer feroz, cruel, desumano, perigoso, maligno. Enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade.
Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de facto sepulcros abertos, falam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Portanto, lendo este capítulo, vamos então passar à nossa reflexão e, portanto, mais uma vez, boa noite a todos os companheiros de caminhada de Val Espírita e vamos então começar. Ao julgar as pessoas que nos rodeiam, é um grande defeito que trazemos desde os tempos idos e que é difícil de mudar. Ao julgarmos os outros, devemos olhar primeiro o nosso espelho e vermos refletidos os nossos defeitos e compreendermos que não temos o direito de apontar o dedo a quem for, que apontando o dedo temos 4 a virar para nós, acusando-nos a nós, e tanto não devemos apontar, seja a quem for, tanto no lar, no trabalho, ou quem saber de nós. Não devemos perder tempo a vociferar o próximo, a apontar-nos só defeitos, só os seus pontos frágeis, mas não devemos dar asas ao nosso ponto de vista, porque na maioria das vezes não está correto. Apesar da trave no nosso olho, ajudemos o outro a perder o cisco, sem que ele se aperceba, mesmo para se transformar. O nosso amigo Jesus assim procedeu connosco, através do seu olhar misericordioso, bondoso. Todos estamos a caminho da perfeição, conforme o grau evolutivo de cada um. Conforme Jesus nos indicou, através dos seus ensinamentos e exemplos, aproveitemos o que aprendemos e temos conhecimento da lei divina, que está dentro de nós, nosso coração, está dentro do nosso coração, mas falamos apenas e não praticarmos apenas só para e se não praticarmos, estamos a enaltecer o nosso ego. No Evangelho, as mãos simbolizam o trabalho. Façamos o auto-perdão, a autodescoberta, para termos somente olhos para ver as qualidades do nosso próximo e que da boca apenas saia e diga ao nosso coração esteja pleno de amor, de misericórdia, de compaixão, caridade, paciência, indulgência e perdão. Somos o que são os nossos sentimentos e pensamentos. Vou reler o último parágrafo da lição 51 que estamos a refletir, que é precisamente aquilo que tínhamos acabado de ler há bocado, que ele diz: quando desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela ao verbo sublime do Senhor. Ora bem, antes de começarmos às nossas considerações finais também, o André Luís dizia, tropecei nestes ditos, dizia assim, há tantas características negativas, mas temos muito mais características positivas. Temos uma visão míope, não temos só defeitos, também temos qualidades. O mesmo André Luís também tem uma frase, um dito que diz assim: começa o dia na luz da oração, o amor de Deus nunca falha, usa gentileza, mas de modo especial dentro da sua própria casa. Experimente atender aos familiares que você trata as visitas. E o Emanuel, num post que eu até coloquei há um dia ou dois, que ele diz assim: atenda ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. E, portanto, nesta questão também de atendermos os nossos familiares como atendemos as visitas, isto também dá para pensar quando nós recebemos visita em casa e que até durma no nosso reduto familiar, pelo menos temos a intenção de proporcionar uma boa estadia a essa visita e de manhã até no pequeno almoço até nos esforçamos para que tenha do melhor. Não pode ser interpretado de duas maneiras. Uma
talvez dizer, isto é exibição, é coisa assim que vale, portanto, para agradar e tudo bem. Mas não, podemos interpretar isto como amor para agradar ao próximo, ao que está connosco, ao nosso amigo, para que se sinta bem e a dizer que eu estou interessado em proporcionar uma estadia boa. Ora bem, se ele vier uma, uma visita, nós até podemos estar a fazer qualquer coisa, a ver televisão, não sei quantos, até largamos tudo para estarmos a ver e a receber quem nos vem visitar, às vezes até bem de longe. Mas muitas vezes o nosso familiar bate à porta e será que nós procedemos assim? Bem, isto também já ficou a pensar de cada um, não é? Mas para vermos uma coisa onde realmente o amor ressalta, eu já tive, já senti esse amor, atualmente não, mas quem tem animais, e principalmente os cães, vocês vejam ou reparem, eu pelo menos senti isso, quando entrava com o carro em casa, um dos meus cães, aos saltos, eu até tinha receio de atropelar quando tinha o carro em casa, aos saltos, quando eu saía, aos saltos, por quase ao alto comigo, a lamber-me, com o rabo a abanar, que, portanto, quanta alegria e quanto amor eles não dão. Eles escolhem o amor, que é incondicional para eles. E nós, às vezes, nem um carinho lhe damos. Mas esse é o amor real que eles escolheram. E nós também devemos escolher para termos sempre, como é que é dizer, sempre para os nossos próximos sentirem, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, sejam no nosso lar, sentirem também que são bem queridos, bem recebidos e que nós também, portanto, temos uma preocupação com eles no bom sentido. E esse amor do canino é uma coisa que reflete isso, porque eles podem ser maltratados, podem ser, mas eles vêm e apesar de serem maltratados, eles nunca nos esquecem. Mas, portanto, isso eles chegam, eu às vezes lembrava-me de dizer ao meu cão, epá, só saí há 2 horas de casa, caramba, já vim. Mas ele não entendia, ele quer era alegria e tudo bem. Pronto, isto é aquilo que eu penso que nós devemos fazer ao nosso próximo, seja amigo, seja colega de trabalho, seja no nosso lar. E no nosso lar, porque não a gente tentar, sei lá, dar um elogio à nossa companheira, ou quem for companheiro, tudo bem. Saber que muitas vezes isto não é uma questão de bajulice, mas sabendo que no caso feminino elas têm um duplo trabalho que o homem não tem. Isso é um facto. Eu reconheço isso desde os meus tempos de garoto, que via aquilo que tinha em casa, não é? Mas, portanto, além do trabalho, tem a situação de casa para fazer, tem situações que às vezes podem vir com um stress grande também do trabalho, e às vezes a coisa não correr bem na alimentação, onde elas empenham todo o seu amor e carinho para fazer uma alimentação para a família, e, portanto, também não se deve estar com críticas, dizer, epá, está mal feito, ou teve queimado, não sei o quê. Não, temos que compreender que as coisas correram menos bem. As pessoas, e ainda mais para quem trabalha e tem que fazer em casa e tem que cuidar dos filhos, portanto, isto é complicado. Mas como isto é só uma parte, realmente o nosso universo é feminino e tem que se respeitar. Isso é uma parte. Pronto, espero que a partir daqui não se zanguem comigo e permitam que então eu caminho para o nosso fecho e depois vamos então às reflexões finais. Portanto, vamos então, se vocês não se importam, meter as lunetas que isto está complicado, mas vamos então fechar os nossos olhos do corpo e vamos abrir os nossos olhos da alma e vamos agradecer a Jesus, dom da vida, e pedir e agradecer, portanto, toda a envolvência que temos e, portanto, agradecer o envolvimento que está connosco, também que se estende às nossas famílias, aos nossos amigos. Agradecer também aos nossos amigos espirituais que tutelam o nosso grupo Caminhos, Amor e Paz.
que nos ajudam nos nossos trabalhos, nos intuem para certas situações que vamos falar e pedir que Jesus permita que os seus mensageiros visitem e iluminem os senhores dirigentes dos países da Terra para que tenham a coragem de terminar com os conflitos e que a harmonia e a paz regressem ao nosso planeta Terra. Jesus, querido amigo, quero-te agradecer tudo o que tens feito por nós e agradecer-te todo o amor que nos dás e dedicas. E quero pedir-te autorização para nós encerrarmos os nossos trabalhos de agora. E muita gratidão por podermos estar aqui reunidos em teu nome. Que assim seja. Muita paz. Obrigado. Muito obrigada, foi uma oração maravilhosa, foram uns comentários muito lindos, eu gostei muito. É uma lição que não é fácil, esta de Sepulcros Abertos, não é? Porque vai Sim, mexer com os nossos lados sombra, os nossos lados aqui é luz. onde começa o nosso conflito primeiro. É, E eu, por acaso, tenho conhecimento já há uns anos de pessoas que têm conflitos por uma questão, isto mais da parte dos homens em relação às esposas, ou porque a camisa não tem o colarinho bem passado. Isso aconteceu com uma pessoa que ainda hoje é minha amiga, mas tem 80 e tal anos, mas há 46 anos atrás, portanto ele era mais velho que eu, como é, mas ele, a irmã da esposa, disse que o meu cunhado, minha irmã trabalha todo dia, ele ainda chega à casa e ainda lhe exige que o colarinho não está bem passado. E eu disse, pronto, o indivíduo disse, olha, não sei, das duas uma, nós temos que pensar que temos que estimar quem temos nesse aspecto, que nos faz a comida, que até nos lava a roupa e tudo bem, ou então para isso, então, se a pessoa trabalha e não pode, tem que se arranjar alguém para, fazer esse para serviço. vir colmatar essas necessidades. Claro. Agora, não devemos ser assim tão exigentes. Não sei. Eu, como tive uma experiência negativa, tinha 17 anos, precisava de umas calças passadas e a minha mãe não teve tempo. E pedi à minha irmã, ela dizia, desenrasca-te. E eu tive que passar, e aquilo mesmo bem ou mal, e teve que ir. Portanto, tudo bem, eu para mim está tudo bem. Mas há que respeitar as pessoas, isso é Há um que facto. respeitar. Temos que ter mais respeito. E muitas das guerras começam exatamente por isto que tivemos hoje aqui a refletir. Muitos conflitos internacionais começam pelos orgulhos dos dirigentes, pelos orgulhos dos povos e pelo orgulho dos países, assim, as nacionalidades exacerbadas, as ganâncias exacerbadas, que são, no fundo, indicadores de orgulho, é, no fundo, a trave no olho, não é? E aí são os sepulcros abertos, não é? Que a garganta está sempre pronta para criticar, seja em Não, que escalão for, mas para ajudar e silenciar e mostrar o melhor que os outros têm já fica difícil, isso é não um é? facto. Se me permite Suzy, só uma coisa, pela questão que sim, falou na questão agora das guerras, só por uma questão daquilo que está-se a passar atualmente, do indivíduo, pronto, a gente não precisa dizer os nomes que toda a gente sabe, quando criticou que é uma questão de desnazismo, desnazificar, que aquilo é um termo que eu até não sei. Quer dizer, ele se visse ao espelho, deveria ver que está a proceder conforme aquilo que ele critica, o outro fez. exatamente. Mas tudo bem, Tal e qual eu não como tenho nós ódio, tivemos. eu não tenho ódio a esse homem. Por contrário, porque ele já tem ódio suficiente para ele, não vale a pena. Mas é triste realmente ele não se ver ao espelho e dizer, eu estou a fazer aquilo que critico. E pior, dizer, não é só a invasão, é os traumas, além das pessoas que falecem.
aparecem nestas. É os traumas que irão ficar para várias gerações no futuro, que eles não, apesar de vizinhos, não se vão dar. Isto vai ser complicado. Mas pronto, porquê? Porque as pessoas são os tais orgulhosos, aquela história de olhar, quero para o cimano, mas não pode ser assim. Não pode, não pode mesmo. Suzy, comentários à nossa lição de hoje? Gostei. É uma realidade que eu acho que todos nós passamos, né? Eu própria, parece que é uma coisa que está dentro de nós, é sempre a primeira coisa que se faz, é que às vezes nem é para criticar, mas reparamos logo que aquela pessoa é assim e outra pessoa é assado. E às vezes dou conta e penso, mas para que é que abriste a boca para falar? Não tens nada com isso, não é assunto teu. Se ela é assim, acabou. Mas é uma coisa que não, acho que é difícil de controlar, porque somos humanos, não é? E eu tenho noção que de facto nós temos que respeitar e não criticar, porque o que estamos a criticar nos outros é aquilo que nós precisamos resolver em nós. Basicamente, a maior parte das vezes é isso que acontece, não é? Exatamente. Mas as pessoas não pensam nisso e eu própria também tenho essa tendência pronto, pessoas que eu conheço, porque ela faz assim, porque ela faz assado, e depois diz assim, oh meu Jesus, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Isso não é assunto meu. Pronto, e mudo o pensamento. É isso mesmo. Mas parece que é sempre a tendência, é sempre ir lá, quer dizer, é sempre fazer isso. O exercício, como nos diz aqui o Evangelho, é se nós olharmos para um espelho, não é? E vermos assim olhos nos olhos e perguntarmos se eu reagisse, ou se reagissem comigo como eu reagi com o outro, como é que eu me sentia? Pois, exatamente. E fazermos este exercício, não é? Se alguém me respondesse como eu respondi, como é que eu me sentia? E tentar assim perceber dentro de nós o que ainda temos para trabalhar, mas é automático, porque é como dizia o Telmo, são muitos séculos de É verdade. crítica, muitos séculos de uma educação para a perfeição, e que nós hoje sabemos que a perfeição não existe nem em nós nem nos outros neste plano. Podem haver picos de melhor, de melhor do homem de bem, como nos diz também aqui o Evangelho, picos, não é? Mas nós não estamos na vibração de uma perfeição, ainda nos falta muito a caminhar até chegarmos lá, ainda não estamos. Mas nós, não sendo perfeitos, estamos sempre à espera que os outros o sejam. Seja, como disse o Telmo, em casa, o marido ou a mulher ou os filhos, sejam os amigos, sejam os colegas de trabalho, ou até mesmo as pessoas que nós cruzamos na rua, como diz a Suzy, não é? Nós às vezes vamos na rua, vimos uma pessoa ou outra, ou vimos um comportamento de outros, ou vimos alguma coisa, e a primeira coisa que dispara na nossa mente é logo uma crítica qualquer, vem-nos logo à mente uma crítica qualquer, e depois acontece, como diz a Suzy, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Coitadas das pessoas, cada uma está no seu patamar evolutivo, sabemos lá nós os dramas, as dificuldades, os sofrimentos que as pessoas têm, que levam a determinados comportamentos, que levam a determinadas reações. Eu às vezes ponho-me a pensar que a pessoa mais violenta, às vezes, que nós cruzamos aí na rua, deve ser um grande sofredor, não é? Ele deve estar a passar por dores horríveis para não ter capacidade para reagir, porque é uma pessoa doente, não é? É uma pessoa doente, é uma pessoa que o seu lado de sombra ainda está muito exacerbado e precisa realmente de ajuda, não é? Precisa, pelo menos, daquela ajuda que nós podemos dar sem interferirmos em situações desconhecidas, que podia ser para nós um grande risco, que é a prece. Quando nós, a primeira coisa que nos vier à mente quando virmos estes acontecimentos, eu por mim falo, não é? Quando eu, primeira vez que vir acontecimentos complicados e que eu sei que não posso interferir porque iria fazer pior do que se ficasse quieta, é fazermos uma prece, não é? Imediata, pedirmos ajuda imediata para aquela situação, para acalmar aquela situação, porque nós não podemos interferir mesmo em muitas coisas, que íamos criar ainda problemas muito maiores, não é só para nós, é para os envolvidos, podíamos ir ainda pôr mais achas numa fogueira que nós não sabemos o que é, portanto temos que ter algum respeito pelos outros também e alguma misericórdia, digamos assim. Às vezes o maior bem que nós podemos fazer é uma oração, não é? A melhor ajuda que nós podemos dar é uma oração. Exato.
porque Exato. para já limpa logo o nosso pensamento de outras coisas. É E isso. depois, porque mantemos energia para aqueles que estão em sofrimento, não é? Eu esqueci-me de dizer uma coisa. Não sei se vou dizer alguma coisinha. Quando no início esta carta aos Romanos, eu dou-me a impressão que o Paulo, ao escrever, disse sempre que os romanos tinham o tal boca, com tudo para fora, veneno tudo a sair. Talvez porque eles se dirigissem aos judeus ou aos fariseus ali na volta. Mas ao fim e ao cabo são para todo mundo, são para nós. Esta coisa é para nós. É um aviso para nós. É Mas porque os pronto, romanos olha, tinham a tal presunção está da bem. supremacia, não é? E portanto, Pois. Já estamos. a um Mas minuto, olha, Suzy, o é minuto isso que é eu estava seu, a o tentar minuto é alertar para seu. não nos cortarem o pio. É verdade, também já está o meu copo, sim senhor, para bebermos a nossa água do Exatamente. Evangelho do Lar. Suzy, quer terminar as suas considerações? Rapidinho? Não tenho assim mais nada para dizer. Por acaso tinha uma pergunta para fazer, mas não tem a ver com o tema de hoje, mas pode ficar para outra altura. Hum, Tem a ver com a zona umbralina, que no outro dia Maria João disse que é um o estado umbral de não consciência. existe, é um estado de consciência. Mas como um estado de consciência, porque eu vi o filme O Nosso Lar, e o umbral é uma zona, uma região onde estão as pessoas em sofrimento, não é? Né? Lamacenta, escura, enfim, não tem luz. Porque Como é que isso é um estado de consciência? Porque a nossa mente leva-nos, nós aqui podemos estar em zonas umbralinas, não é? A nossa mente leva-nos para determinados contextos e vai atrair para esses contextos outros que estão nas mesmas ondas vibratórias que nós.